Olá, galerinha! Bom, em ritmo de carnaval, cada vídeo essa semana em homenagem a uma escola de samba, né? Hoje eu tô aqui com a camisa da Estação Primeira de Mangueira, grande campeã pela última vez, né? No ano de 2019, com um enredo fantástico sobre as histórias que a história não conta, né? Muito legal, contando ali a história de negros, mulheres, indígenas que foram excluídos da historiografia oficial e dando a sua justa versão dos fatos históricos. Bom, gente, nesse vídeo a gente vem discutir uma coisa muito importante, fazer uma analogia também muito bacana com uma outra obra. A ideia dessa semana é que a gente faça vídeos aqui temáticos, né, que façam vocês pensarem, refletirem sobre possibilidades de construção de analogias aí para a prova da UERJ, da redação, que vai ser no dia 2 de maio de 2021. E essa analogia que nós vamos trazer hoje é com o filme A Onda. Bom, quem aí já viu o filme A Onda, coloque aqui na descrição do vídeo, né? É um filme muito legal que conta a história de um professor. E esse professor, ele é um professor de esquerda. Vou contar rapidamente aqui a história dele. Ele é um professor de esquerda, né, mas que ele tem que dar um curso sobre regimes totalitários, regime nazista, e faz isso de uma maneira... A princípio ele não quer, né, dar as aulas sobre nazismo, né, regimes de extrema direita, e ele acaba aceitando, né, e ele consegue fazer isso de uma maneira tão boa, né, tão efetiva, que ele consegue configurar de forma teatral, né, uma liderança, e consegue fazer com que a turma siga ele como um grande líder. Ele faz uma coisa meio uma experiência prática, tá, para explicar o totalitarismo, a questão da liderança, do carisma, né, do líder, do quanto que o líder ele pode ser seguido pelos seus eleitores ou seguidores, né? Hoje, né, gente, a gente faz uma associação muito clara entre a ideia de liderança e seguidores, né? Até porque as grandes personalidades do mundo atual, do mundo contemporâneo, estão aqui no YouTube, nas redes sociais, então elas têm os seus seguidores, né? Hoje é mais importante ter seguidores do que eleitores, fica aí uma boa reflexão. E o filme A Onda, ele acaba de uma maneira trágica, né? Porque a turma leva muito a sério aquele regime, a construção do inimigo, né, que são os outros alunos da escola, a construção de símbolos, né, que unem o grupo. Toda essa discussão, que é uma discussão que eu já fiz aqui, quando no canal eu discuti o sociólogo Emile Durkheim. A gente tem uma playlist aqui no canal sobre os grandes pensadores do pensamento social, tá? Tanto, digamos assim, da sociologia universal quanto brasileira. E eu tenho 3 vídeos sobre a tríade, né, dos grandes pensadores das ciências sociais, que é o Durkheim, o Weber e o Marx, né? E no vídeo aqui do Durkheim eu faço, né, uma menção à onda, inclusive coloco parte de trechos do filme aqui na discussão que eu fiz sobre o Durkheim, tá? Então quem se interessar aí pelo filme A Onda, ele é um filme muito interessante, tá? Então esse filme, ele traz essa reflexão sobre a liderança, sobre o carisma, sobre o controle das pessoas, sobre a alienação, sobre o comportamento, né, de grupo, né, comportamento que pode induzir, inclusive, a violência, tá? Esse filme é claramente inspirado na existência do fascismo, e cabe lembrar que umas coisas também nesse vídeo muito importantes, né, gente? O Hitler, eu sempre digo isso quando eu estou dando aula de história, né? O Hitler, ele é uma grande liderança carismática, tá, do século XX. É porque, por vezes, o que acontece? A historiografia, alguns livros de história, alguns filmes, né, sobre Hitler, a gente tende a diabolizá-lo, né? A gente tem que entender que Hitler era amado, ele era querido, ele era um dos grandes... Se ele estivesse hoje aqui... Tem até um filme que reflete sobre isso, né? É um filme que traz ali como se o Hitler tivesse sobrevivido, né? O Hitler velhinho no mundo de hoje, né?
E ele com certeza seria uma figura carismática, uma figura com muitos seguidores. Ele entendia essa maneira de se comunicar como poucas lideranças entendem a maneira de se comunicar. Então, se a gente não entender o Hitler por esse viés do carisma, a gente não vai entender o poder que ele tinha, né? E o poder que alguns regimes totalitários, sobretudo esses regimes que são comandados por lideranças carismáticas, os problemas que eles podem causar, né, nas democracias e nas sociedades, tá? Um livro muito importante, né, que mostra estudos psicológicos sobre isso, né, de como que o ser humano pessoas normais podem se tornar pessoas mais, tá? É esse aqui, é o efeito Lúcifer, tá? Aí aqui o subtítulo, como pessoas boas se tornam pessoas mais. Esse livro, ele retrata, tá, a experiência real feita numa universidade dos Estados Unidos, simulando um campo de concentração, no qual as pessoas fariam os papéis ali, né, dos carrascos do campo de concentração, e outras pessoas fariam os papéis dos condenados, né, dos judeus, dos homossexuais, dos ciganos, né, que estariam nesses campos de concentração. E o quanto que, submetidos a regimes, a hierarquias, às ordens, né, e num universo de extrema desconfiança, nós, pessoas, né, ditas normais, podem se tornar pessoas ruins, tá? Um livro muito bacana. Inclusive tem uma série no Netflix que comenta, tá, sobre essas experiências, tá? Essa experiência que foi feita na Universidade dos Estados Unidos. Tem uma série na Netflix sobre isso, tá? Então vale a pena, né, conhecer a existência desse livro e também conhecer a série aí da Netflix, tá? Então, gente, aí fica uma questão fundamental. O que essas coisas, o que liderança carismática, o que o fenômeno da alienação, ele pode influenciar, né? E como isso está sendo retratado no George Orwell, em 1984. Bom, gente, basta a gente lembrar do nosso personagem principal da obra, que é o Winston Smith. Quem é o Winston Smith? É um cara fleumático, né? Tudo certinho, né? Muito normal, que dificilmente fica nervoso, né? Muito calmo, né? Muito correto, né? Que exerce uma função num dos ministérios, né, da Oceania, que é o Ministério da Verdade, que talvez seja o principal dos ministérios, né? Qual é a função dele? Lembrando, né, que na obra sempre a palavra ligada ao ministério é o contrário. O Ministério da Verdade é o Ministério da Mentira. O Ministério do Amor é o Ministério do Ódio. O Ministério da Guerra é o Ministério da Paz, é o Ministério da Guerra. É sempre ao contrário. O Ministério da Fartura é o Ministério da Fome, né? Só para dar um exemplo. Então, o papel do nosso protagonista na obra é reconstruir a história. E reconstruir a história, né, os fatos históricos, né, de acordo com o que interessa o Big Brother e o que interessa o sistema. Né? Então, se você tem uma história ali de um elemento, né, revolucionário que é contra o sistema, tá? De algum proleta que se posicionou contra o sistema e acabou sendo morto, né, evaporado, como diz a obra, né, como se dizia lá em Oceania, você tem que esconder esses assassinatos, você tem que esconder essas mortes, esconder essas insurreições, né, para que o sistema seja visto como total, né, e com total segurança à elite que o comanda. Né. Então o que acontece? O Winston Smith, né, quando ele conhece sobretudo a Júlia, né, que é um elemento ali que é revolucionário, que se posiciona contra o Big Brother, né, contra o sistema, contra o governo, ele se apaixona pela Júlia e ele começa a contestar o Big Brother, né, ele começa a agir contra o sistema. Só que o que vai acontecer? Eles dois, o casal, né, Júlia e Winston Smith, eles vão acreditar no O'Brien, né? O O'Brien, que é um cara que também trabalha no Ministério da Verdade e tem um cargo maior do que o Winston, né? É como se fosse uma espécie de chefe do Winston. E o O'Brien se faz, né, de agente duplo ali, né? Porque o que acontece? Ele vai apoiar a entrada do casal, né, do Winston e da Julia, no movimento de resistência, que é o movimento contrário ao Big Brother. E ele vai começar a produzir provas contra os dois,
né, para levar para o governo, para levar para o Big Brother. E vai sempre trabalhar com o quê? Com a ameaça. Ele vai virar o jogo, né? Tá? Ele vai sempre ameaçar os dois. Ó, vocês se configuraram como elementos da resistência, hoje eu tenho prova contra vocês. Então o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que amar incondicionalmente o Big Brother, né? Então, tem uma frase do livro que é muito importante, né, que é do O'Brien. O O'Brien vira pro Winston e fala assim: você não tem que obedecer o Big Brother, você tem que amar o Big Brother, né? Então, quando ele fala que você tem que amar o Big Brother, é que você deve ter uma adoração e não uma obediência ao líder, né? Então esse líder ele passa a ser carismático, né? Ele passa a ser o que define a sua vida ou a sua morte, né? Você ama e vai com o líder a qualquer momento, para uma guerra, em qualquer circunstância você está com ele, né? Quando você ama a liderança, né, que é essa liderança carismática, você não gosta através da racionalidade, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, você não faz esse balanço, né? Você ama pelo emocional, né? Então você produz ali um ambiente de adoração emocional. E já dando spoiler aqui, né, no final do livro, o Winston, né, que é aquele personagem que vai mudando durante a trama e que vai contestando o Big Brother, ele vai se transformar num adulador e de um adorador, né? Ele vai passar a amar o Big Brother, a amar o sistema. Ele vai ser é como se fizesse na cabeça dele, né, uma lavagem cerebral. É como se ele passasse por uma lavagem cerebral. E esse fenômeno do carisma, sobretudo em regimes totalitários, os maiores exemplos disso, né, são as lideranças de Hitler na Alemanha nazista e a liderança de Stalin, né, na União Soviética, né, produziram isso. Populações que amavam Hitler, né, que foram para a guerra mesmo em condições irracionais, que eram impossíveis de se vencer aquela guerra, né, tanto a Segunda Guerra quanto outras guerras, né, produzidas pelos dois. Tá? Então, o quanto que lideranças carismáticas, a gente tem exemplos aí, muito de lideranças também religiosas, né, que dizem assim, que são grandes lideranças carismáticas que falam assim para os seus grupos: olha, amanhã nós vamos pular do vão da Ponte Rio-Niterói, porque eu como mensageiro de Deus, né, recebi essa mensagem e Deus quer que nós pulemos da Ponte Rio-Niterói, né? E aqueles seguidores vão lá e pulam. Há episódios, inclusive, de suicídio coletivo, gente, por conta de lideranças carismáticas. São lideranças que mexem com o emocional das pessoas, né? E ao ponto dessas pessoas não agirem mais com racionalidade, tá? E, inclusive, né, em episódios aí de suicídio coletivo, né, liderados por essas lideranças carismáticas, né? Então são episódios muito interessantes. Então, o quanto que a propaganda do regime do Big Brother em 1984, como também nos regimes totalitários, que a gente está sempre mencionando aqui, nazismo e o stalinismo, elas podem produzir essa alienação, essa lavagem cerebral total, né, dos membros dessas sociedades, tanto ficcionais quanto reais, ao ponto dessas pessoas seguirem suas lideranças sem contestação nenhuma e apenas pelo apelo emocional. E o quanto que esse apelo emocional também se perpetua e se efetiva em lideranças do nosso mundo contemporâneo, tá, gente? Tanto lideranças de esquerda, por exemplo, Lula é um grande líder, né, carismático, né, esquerdista, que quando saiu do poder em 2011, ele teve 87% de aprovação popular. Assim como o Bolsonaro, apesar dele ter uma rejeição muito grande, dentro do grupo dele, ele tem uma espécie de liderança carismática também, ao ponto dele não poder ser contestado nas redes sociais, né? Quem contesta toma dislike, é cancelado e etc e tal. Então, essas discussões estão em 1984 e também estão ali no filme A Onda, que fica como sugestão para analogia de vocês, para que vocês usem essas analogias na prova da UERJ de 2021 de redação. Gente, um grande abraço, uma excelente semana, vamos divulgar os vídeos, vamos divulgar o canal, porque esse é o interesse da gente aqui, está perpetuando o conhecimento e dar sempre dicas importantes para vocês de analogias, né, de reflexões que aparecem nessas obras, que são sempre obras muito críticas. Tá bom, gente? Um grande abraço, uma excelente semana de carnaval.